Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog é gentequefala.com.br e os telefones 3876614650525555. Participando desta edição de Gente que Fala, Capitão PM Marcelo Reco. Prazer tê-lo aqui, Capitão Reco. Muito bom. Bom dia a todos, o prazer é todo nosso. Também está conosco o Major PM Cunha, Major Cunha. Prazer tê-lo aqui, Major. Prazer, bom dia. Para a gente também é um prazer falar de um assunto tão importante que é a segurança no trânsito. O senhor é do trânsito. Do Comando de Policiamento de Trânsito, exatamente. Também conosco o Coronel PM Roberto Alves dos Santos. Prazer tê-lo aqui. Prazer Coronel. todo nosso. Estamos novamente, Major Cunha, Capitão Reco, Cabo Batista será apresentado. É um prazer. Estou me sentindo em casa, literalmente em casa. Coronel Roberto, na ativa, era piloto do Águia. Durante boa parte da carreira, cumprindo o grupamento aéreo, na atividade aérea, mas inclusive minha primeira unidade foi o Comando de Policiamento de Trânsito. Comecei a estrutura, mas passamos por várias unidades durante a carreira. Também conosco o Cabo Alexandre Batista. Prazer tê-lo aqui, Cabo. Bom dia, prazer é todo meu. Obrigado. Olha, o governador eleito a ser empossado no dia 1º de janeiro está anunciando o seu secretariado e anunciou o nome do deputado estadual Coronel Camilo como secretário executivo da PM, cargo que será criado pela nova gestão e terá entre suas atribuições a função de assessorar o futuro secretário de Segurança, o general João Camilo Pires de Campos. Tem várias ações, várias propostas, uma delas a construção de unidades do Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Capitão Reco, Major Cunha, Coronel Roberto, Cabo Batista, Coronel Camilo não sai de cena. É importante, o Coronel Camilo já foi comandante-geral da Polícia Militar, conhece bastante os meandros, os bastidores da Polícia Militar, mas é uma função nova, é uma função diferente, porque o Estado ele vem com uma estrutura de segurança pública com o secretário, comandante-geral, comandante da Polícia Civil, que é um delegado da Polícia Civil. Então, essa estrutura já vem há muito tempo. É uma novidade, você vai ter intermediários nessa estrutura para com o general, que é também uma novidade para o sistema de segurança pública. Não ter militares do Exército na estrutura, porque nós já tivemos oportunidades de termos essa relação, até porque as polícias são forças auxiliares do Exército. Então, essa relação é muito bem-vinda, porque consolida uma realidade que sempre existiu e que hoje nós vamos retomar. Então, o Exército tem uma estrutura que não está focada na segurança pública. É importante dizer, o Exército não tem essa atribuição de segurança pública, mas tem a responsabilidade maior. As polícias militares têm, e as polícias civis, eles têm que ter tem que estar sobre a égide da administração do Exército. Até o nosso, por exemplo, o nosso armamento. Você precisa de uma deliberação, de uma autorização do Exército para o tipo de armamento que vai ser usado pelas polícias. Então, tem uma relação muito próxima. A novidade do Camilo nessa função, intermediando o comandante-geral da Polícia Militar, que é o responsável pela administração de toda a estrutura da Polícia Militar, na ligação com o secretário de Segurança, o general Camilo, que está assumindo. É uma novidade, mas são mais mentes pensantes e mentes que têm relação total. Tanto o delegado, responsável também fará essa parte de intermediação junto à Polícia Civil, como do coronel Camilo, que tem muitos atributos para ajudar bastante nessa assessoria ao general. Major Cunha, não é um nome novo. O Coronel Camilo é um nome que, como já foi destacado, foi comandante da PM. Exatamente. Então, é uma pessoa que conhece muito bem a instituição e para o Comando de Policiamento de Trânsito, essa indicação é até bem relevante, porque foi exatamente durante o comando do Coronel Camilo
no período em que ele era comandante-geral da Polícia Militar, que o Comando de Policiamento de Trânsito ele foi, na verdade, recriado. Né? E foi isso fortalecido, e isso ocorreu em meados de 2010. Major, por que se reclama tanto do trânsito em São Paulo? Eu sou um usuário... A cidade de São Paulo, ela é realmente... Maldade da minha parte. Ela é um grande case, sim, isso para todo mundo. Né? Nós temos uma frota, só para que a gente tenha uma ideia, uma frota aqui na cidade de São Paulo de 8.400.000 veículos. Né? Isso praticamente chega a ser quase o dobro da frota de todo o estado do Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia, dentro da cidade de São Paulo. Né? Então, até a cidade de São Paulo é também um centro nervoso, né? Em termos de mundiais, e isso tudo acaba contribuindo, né? Para tudo isso. Na verdade, também um grande polo gerador de viagens. Né? Então, só para você ter uma ideia, todo o transporte de cargas que é feito no Estado, né, é feito pelo modal rodoviário. Então, 93% de toda a carga que é transportada no Estado, né, ela é feita pelo modal rodoviário, por meio de caminhões, e etc. Isso acaba impactando de uma certa forma. Em outros estados da federação, por exemplo, essa porcentagem é de 60%. Né? Então, a gente tem aí, na verdade, esse modal, ele se sobrepondo, o modal rodoviário, sobre todos os outros, né? Como o modal marítimo, aéreo, etc. Então, realmente a gente tem que ter uma atenção, poder público, uma atenção especial nesse modal. Diga-se de passagem, porque o trânsito ele foi responsável no ano passado, né, pela morte de 883 pessoas só na cidade de São Paulo. Quer dizer, Major, deixa eu aproveitar, nós estamos no mês de dezembro. Dezembro parece que é um mês de euforia, né? Todo mundo fica eufórico, vou fazer isso, tem reunião aqui, tem festa ali, Muda o comportamento no trânsito nesse período? Então, o principal é que dezembro é um período de férias. Né? Então, nós temos, na verdade, às vezes, de uma certa forma, pessoas migrando, indo para cidades litorâneas, etc. Então, as rodovias acabam recebendo, né, um volume grande de veículos. Né? Mas também, dentro da cidade, nós temos polos, né, que também são geradores de viagens, como os centros comerciais. Então, você vê ali, né, as pessoas se dirigindo para determinada região, principalmente a área central, região da 25 de março, etc. Né, e isso acaba colaborando, né, para que os acidentes ocorram. Ou seja, eu tenho mais pessoas, tenho mais veículos, isso de uma certa forma acaba colaborando para a ocorrência, né, de acidentes de trânsito. Mas eu vou fazer aqui só um pequeno paralelo. No ano passado, o pico, né, em relação ao mês que nós tivemos mais mortes, não foi o mês de dezembro. Né? O mês de maio ele teve na cidade de São Paulo, ele teve, assim, mas não tem um motivo, claro. Mas o mês de maio, por exemplo, ele teve, né, um número bem maior de mortes do que foi dezembro em relação, né, ao ano passado. O aspecto positivo disso tudo é que nós tivemos no ano passado 883 mortes, né, pela tendência, eu digo pela tendência, né, até agora foram 645, se não me engano, até o mês de outubro. Né? Então, tudo leva a crer que nós vamos ter um número melhor. Né? Isso não quer dizer, que nem nada. Não é um número que vai deixar a gente feliz. Não é otimista, mas a gente, o que demonstra que nós estamos, né, caminhando no caminho certo. Há muito que se fazer ainda, mas a gente está no caminho certo, é o que se vem acontecendo desde 2008. Né? A gente vê quando morria 1.400 pessoas no trânsito aqui na cidade de São Paulo, isso caindo para agora para casa dos 800. Capitão, pois não? É importante dentro desse cenário que o Cunha, um dos maiores especialistas da atividade de trânsito na Polícia Militar. Né? Já faz uma carreira, né? Então, um profundo conhecedor. E a fiscalização é uma das etapas importantes, né, e mais difíceis, porque o processo de educação você teria que partir da premissa da educação de casa, né, do berço, da educação de respeito às instituições e a tudo mais. As pessoas saem de casa já com a ideia de que cometer infração de trânsito está incorporado no dia a dia. E concorre, torce para que ninguém, que nenhum fiscal ou que nenhuma estrutura eletrônica possa detectar. Mas a quantidade de eventos infracionários durante o dia é infinitamente superior ao que a fiscalização detecta. Então, nós temos uma cidade desorganizada, com pessoas e com a mente desorganizada. Já sai com a ideia precípua.
Hoje, nós temos vários equipamentos da tecnologia que permite... O senhor está dizendo o seguinte, se eu vou sair, se eu puder infringir qualquer regra do trânsito, eu vou ser o esperto na história. É o brasileiro. Eu vou ser o esperto. Então, onde tem o policiamento, ele evita, não é que ele não faça, às vezes afronta até a fiscalização, mas nós temos realidades importantes. Você tinha na década de 60, começo da década de 60, 2 milhões de moradores, habitantes de São Paulo. Hoje são 12 milhões de moradores, fora os circunstantes. Tem uns 18 milhões de pessoas circulando. De todo o Brasil. Pessoas que chegam aqui e não estão acostumadas com o cenário. Nós temos poucas vias de ligação com eixos importantes. Sair da Zona Norte para ir para a Zona Sul, da Zona Leste, é quase que inviável. É mais fácil ir para o interior, chegar em Ribeirão Preto, do que atravessar do extremo leste. Então, são realidades complexas. Aí, muito caminhão, muita gente de fora, uma desorganização, e sobra para a fiscalização de trânsito você fazer fluir, porque a fluidez do tráfego é a premissa do polícia. Não é fazer multa, muito pelo contrário, é a fluidez. Só que os nossos motoristas e os usuários da via, eles não ajudam. Nessas mortes, a grande Coronel, maioria... o senhor quer que eu ajude? Eu ainda estou dirigindo o meu carro, cheio de carro em volta, aquele pessoal todo que deveria ter saído mais cedo para deixar a rua livre para que eu pudesse andar. É que você não avisou ninguém aqui na rádio que você estava se deslocando, senão o pessoal teria priorizado, né? Então, eles vão ter uma missão... Meu raciocínio é diferente, vocês que trabalham todo mundo vai para o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Não, meu raciocínio é diferente O senhor que é especialista em trânsito, alguém pensa diferente do que eu estou falando? Difícil. Eu acho que não. É mais ou menos essa mesma linha de raciocínio. Agora, você imagina para as viaturas, para a Polícia Militar de uma forma geral, em todas as suas atribuições, desenvolver um trabalho de agilidade com o trânsito caótico, que independe da nossa estrutura. Hoje você tem helicóptero, tem alguma tecnologia para ajudar, mas é o homem, no final das contas, que o usuário está esperando, né? É o policial que vai resolver o problema. Então, aí já... Capitão Reco, o senhor trabalha com Vizinhança Solidária, um dos programas que o senhor desenvolve dentro da PM é o Vizinhança Solidária. Tornou-se lei, esse programa prevê moradores em contato direto, né, entre eles e entre as autoridades. Exatamente. Precisava de uma lei para isso? Em meados agora de agosto, né, o Coronel Camilo conseguiu que tornasse lei, né, esse projeto. E a Vizinhança Solidária, na verdade, ela começou em 2009, lá na região de Santo André, com então o Capitão Telmo, hoje Coronel Telmo. E nós pegamos essa ideia principal da Vizinhança Solidária do projeto, de como funcionava, e apliquei ali na 2ª Companhia do 43, que faz a parte ali do Mandaqui, Alto de Santana, Vila Albertina e aquelas mediações, uma pequena fatia da Zona Norte. Sim. Então, em 2011, nós já começamos a desenvolver esse programa da Vizinhança Solidária. Ele consiste no quê? Na aproximação da Polícia Militar, Estado, com a população, e a gente adota como uma ferramenta de redutor de índice criminal. Tá? Então, seria mais ou menos um trabalho da população com a Polícia Militar. Então, a gente dá o start do programa nas reuniões de CONSEG, que são feitas mensalmente. Toda segunda-feira do mês lá a gente faz a reunião do CONSEG, é o Conselho de Segurança, onde participa a Polícia Militar, vários órgãos públicos e a comunidade. Então, dali a gente passa a ideia do que é o programa, para que serve e qual o objetivo. As pessoas nos procuram na companhia, fazemos reuniões quinzenais e mensais com a população, damos dicas de segurança, batemos muito em cima da prevenção primária, que é o mais importante para a pessoa deixar de ser uma vítima em potencial. E a gente, através do programa, passamos à população a maior sensação de segurança. Essa sensação de segurança, eu acho que o objetivo é a sensação de segurança que nós procuramos. Né? Exatamente. Esta sensação me auxilia realmente? Auxilia bastante, porque a sensação de segurança nada mais é do que a população ver a Polícia Militar presente. Então, Cabo Batista também trabalha nesse, não sei se seria um segmento, setor, nesse trabalho que a Polícia Militar desenvolve. A gente trabalha na viatura, faz um contato direto com os moradores, né? Aí procura ver qual o problema de cada rua, cada edifício. No início tem uma certa resistência, né? Não agora mais, porque o programa já pegou uma proporção bem maior. No início tinha alguma resistência, mas a gente...
Eu estou me dirigindo ao senhor porque, na minha percepção, é o seguinte: o capitão é outro estágio. Vamos chegar direto no soldado, no cabo, que é quem está nas ruas o tempo todo, mais próximo da gente. Mas a Acho gente, que eu tô... a gente faz esse contato direto, Sim. né, frente a frente com os moradores e vê... Que até eu chegar na patente dele demora um pouco. Não, mas o contato é direto com ele, o capitão deixa a porta Sim, aberta. não é esse o aspecto que eu me refiro. Mas acho que o senhor está na rua direto com a população. Correto. Né? Então, a gente faz o contato, pergunta o que está acontecendo, vê qual o problema. Às vezes é furto, às vezes são flanelinhas que não é um problema. Esse final de ano agora vai ter festas, né? Dá um exemplo. Sim. Muitas pessoas vão viajar, vão passar, vão para o litoral sul, litoral norte, região serrana. E aí um vizinho, ele toma conta da segurança do outro. Aquele que não for viajar, ele acaba olhando pelo bem do outro. Seja um veículo que vai ficar na rua, uma residência. E qualquer atitude estranha, ele liga direto para a nossa companhia e depois 90. O grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida ou jogar... Por exemplo, tem um veículo parado estranho na casa do morador do lado. Ele pergunta aí no grupo: alguém sabe aquele carro parado, estranho, que está ali? A pessoa, se ninguém responder, a dúvida quem tira é a gente. Liga para a companhia, depois faz 90, a gente vai lá e faz a averiguação. Então, assim, esse contato que tinha com as pessoas, que no início elas ficavam meio receosas, né? A gente parava com a viatura e ia conversar com a pessoa: não está acontecendo alguma coisa aqui? Então, eu falei: não está acontecendo nada, eu sou o cabo batista da Vizinhança Solidária, você ouviu falar no programa? Não ouvi. Já ouvi. Tá, então vou explicar para a senhora como é que é. A senhora sabe? Não sei, a gente começou o contato assim. No início foi um pouco difícil, mas foi ampliando. Hoje está... Por isso a minha pergunta dirigida, né, ao cabo. Me parece que é o primeiro contato. E outro dia me esclareceu que eu posso chegar numa viatura que esteja na minha rua e pedir. Eu não preciso ir no capitão, nem no major. Eu posso parar numa viatura e falar: eu quero saber como é que funciona esse programa aqui na minha rua, no meu bairro. Antes era do policial que trabalhava há muito tempo na área, ele já era conhecido, então ele acabava fazendo amizade com as pessoas, né? Mas agora não, a Vizinhança Solidária é especificamente para isso, para você conhecer a pessoa. É o policiamento comunitário puro, né? Você conhece a pessoa, você acaba até criando amizade. Como o capitão falou, está precisando fazer uma outra reunião, a gente faz com as pessoas, entendeu? E isso é novo, está dando certo, né? Muito certo na nossa companhia. Os índices, o capitão pode falar, eles caíram bastante. Capitão. Nos últimos 2 anos que pegou no breu o programa da Vizinhança Solidária. Então nós temos uma redução de índice criminal, de todos os índices criminais, uma redução de 47% na nossa região. Então nós praticamente derrubamos metade da criminalidade na nossa região. Através do quê? Desse contato de policial com o morador e o morador entre seus vizinhos. Porque a gente começou a notar nas reuniões que um vizinho não conhecia o vizinho do lado, o que morava na frente. No prédio um não conhece o outro. Então, esse programa ele vem para fazer essa congregação entre os vizinhos. Então, para o senhor ter ideia, nós temos hoje várias ações sociais, né? Que é o Natal Solidário, que vai ser amanhã, inclusive, lá na sede da companhia, que a gente ajuda crianças carentes e tal, asilos, pessoas necessitadas. Nós temos a Páscoa Solidária, que nós entregamos ovo de Páscoa também para as crianças. Isso a comunidade toda que vai, participa, faz a doação. E junto com a Polícia Militar nós fazemos as entregas. Então Páscoa Solidária, Natal Solidário, Dia das Crianças Solidário, Inverno Solidário. Nós arrecadamos roupas com esse pessoal do programa da Vizinhança Solidária. Porque hoje assim, nós temos hoje 120 grupos de WhatsApp. Sim. Então nós estamos em contato 24 horas com cerca de 1.200 pessoas, 24 horas por dia. Hoje nós cobrimos com o programa, com colocação de faixas e placas, na área da minha companhia, de 312 ruas. Qual é a área que o senhor atua? É a segunda companhia do 43, ela faz ali o Alto de Santana, Mandaqui, Vila Albertina, Palmas do Tremembé. Qual é a população nessa área? Hoje nós temos uma população de 350 mil habitantes, flutuante 500 mil pessoas por dia. Mais do que muitas cidades, exatamente. Muitos municípios. Poucos municípios no Brasil têm essa população. E com esse patrulhamento que nós fazemos, as visitas solidárias e as visitas comunitárias, nós conseguimos atingir por dia cerca de 30 mil pessoas diretamente em contato com a Polícia Militar, vendo a presença ali da Polícia Militar. Major, quando o
capitão cita grupos de WhatsApp, né? Fazer uma outra colocação. Existem grupos de WhatsApp, os senhores estão em determinado momento, aqui próximo na Avenida Sumaré, aqui, né? Então eu falo, não passa lá, porque a polícia está lá, né? A bendita lei, não existe lei seca, né? Ninguém é proibido de beber, mas todos são proibidos de dirigir depois de beber. Mas aí me assustou, porque diz que a polícia também está nos grupos de WhatsApp desses. Então, foi uma forma da gente tentar bloquear ou, sei lá, impedir, porque isso na verdade é um desserviço. Quem não deve, não teme. Então nós temos os grupos de WhatsApp, temos os... Mas é verdade? Conta para mim, não é segredo de Estado. Não é segredo de Estado, não. As pessoas, elas passam pelo local falando que a operação... Primeiro já é outra infração, né? Porque passa e alimenta o Waze, que é o sistema geográfico, né? Enquanto estão dirigindo. Avisando. Então você pelo próprio Waze tem policial, tem policial, coronel, não sei o quê. Coronel, enquanto estão dirigindo. Pois é. E a gente manda informação falando, exatamente falando que não tem polícia. É a contra-informação, tem polícia sim, não tem polícia não. Então, e a gente tenta causar uma confusão no aplicativo. É muito interessante, porque hoje, nós falamos da lei seca, vocês estão muito bem. Hoje, o uso do celular ao volante, ele é uma das maiores infrações de trânsito, que já é detectada, e um dos maiores causadores. Potencializa, de acordo com o próprio Detran, em mais de 400 vezes o risco de acidente. Mais do que o alcoolismo, eventualmente, que a pessoa esteja no. Então, nós temos a lei seca, mas não temos a lei seca do celular. E o uso dos celulares no dia a dia, inclusive com essas informações, a pessoa está olhando, está te desviando a atenção. Então, veja que cenário terrível. O maior causador de acidentes hoje é justamente a desatenção pelo uso do celular. E nós temos o celular como instrumento de utilização para nos safarmos de uma fiscalização, para eventualmente cometermos uma infração deliberadamente, porque não vai ter a fiscalização. Então, esse é um conceito que dentro do sistema de educação, que seria a premissa seria a educação, para que as pessoas realmente... Você vai no Japão, você não consegue enxergar esse tipo de atitude. Quando você fala para um cidadão japonês sobre isso, ele não entende por que você está perguntando. Por que isso acontece? Então, é educação pura. A fiscalização nunca vai dar conta, porque nós corremos sempre atrás do prejuízo. Tá? O pessoal tem tempo de sobra. Imagine o comandante da sua região. Ele tem que administrar todos os seus policiais, toda aquela estrutura física, estrutura de equipamentos, humana, e tem que ficar pensando nesse cenário. A circulação, a fluidez do tráfego vai ficando num cenário... E depois a população reclama que está trânsito, está parado, está isso, leva muito tempo. Mas é como se fosse uma guerra. E o nosso contendor é o cidadão que está reclamando. Então, esse programa, essa oportunidade, serve muito para que a pessoa crie o conceito de participação. Aí vem, gente, vamos trabalhar, é tudo para nós. Se você fizer a sua parte no trânsito, fica bom para todo mundo. Se você participar do processo de segurança, porque a Constituição diz, é dever do Estado, responsabilidade, direito de todos. A comunidade tem responsabilidade pela segurança pública. Tem responsabilidade, tem que fazer a sua parte. Mas parte da polícia tem que tentar a aproximação pelo CONSEG, o policiamento comunitário, pelas filosofias comunitárias que a polícia sempre teve. É o órgão hoje do Brasil que mais tem atividades sociais voluntárias. São ações voluntárias da Polícia Militar em todo o Estado que fazem com que a população tenha acesso a coisas que ela nunca teve oportunidade de conhecer. Não são ONGs, é a Polícia Militar. Está presente em todos os cenários, em todos os lugares, 645 municípios de São Paulo e 5.700 do Brasil. É a única estrutura que está presente em toda essa estrutura, essa grandeza. Agora, a população não fazendo a sua parte ou fazendo um desserviço, não pode questionar ou levar para a estrutura pública a responsabilidade de algum desconforto que acontece no dia a dia. Ou de insegurança, sensação de insegurança, ou do cenário de trânsito, que hoje é uma das motivações maiores para que a pessoa perca a sua serenidade. O trânsito é um motivador de perturbação. Então, imagina, você vai sair, iniciar o seu dia a dia já com aquele complexo. Vou pegar trânsito, não vou chegar em tempo, é sempre aquela correria e uma disputa, porque é a disputa por espaço. E nessa disputa por espaço, o pedestre acaba sendo vítima, motociclista, porque não tem organização no seu deslocamento, que é uma grande vítima desses acidentes aí, grande parte são de motociclistas, porque eles já não têm nenhum tipo de proteção, mas principalmente porque ele não tem nenhum tipo de cuidado específico.
Capitão Reco, quando o coronel se refere a ações que a PM executa, não é? Sim. A minha primeira pergunta sobre vizinhança solidária foi sobre a necessidade de uma lei para isso, né? Porque o voluntariado, porque é um trabalho de voluntariado que vocês fazem, né? Não tá escrito que vocês devam chegar lá entre as famílias e falar, ó, vamos formar um grupo aqui para a gente se estabelecer, se proteger. Vamos unir. É exatamente isso. Por isso é a minha pergunta no começo, se precisava de uma lei para isso, né? O cidadão não tem ideia, não imagina que isso é possível. É aquilo que eu falei para o senhor, em que O Cabo pese... disse que tinha muita resistência no No começo. início tinha, sim, bastante. No mas- começo eles estranham até a Polícia quebrando Militar isso. conversando, eles Sim, começaram a estranhar. É aquilo que eu falei para o senhor, em que pese a lei ter saído agora, em agosto, Sim. se não me engano, nós já estamos com esse trabalho já há cerca de 5 anos e meio para 6 anos, que pegou forte de 2 anos para cá. Então, de 2 anos para cá, a população sabe que a Polícia Militar está ali justamente para dar essas dicas de segurança, para falar sobre a prevenção primária. Agora, a época de festas, nós criamos alguns panfletos e nós distribuímos na área da companhia inteira, né, o contato do vizinho com o outro, o grupo do WhatsApp, Sim. outros voluntários que queiram participar da vizinhança solidária. Então, nós temos lá um panfleto que fala de medidas de segurança ao ir viajar, tanto como deixar a residência, para não deixar sempre apagada, aquele jornal que fica lá o mês inteiro jogado no chão, então o vizinho vai e recolhe o jornal para não dar aquela ideia que a casa está vazia, como também a segurança na descida para a região litorânea. Então, nós temos todo esse aparato para dar o suporte de prevenção para a comunidade. A lei não é para com o cidadão, é para permitir que o policial possa fazer esse tipo de atividade. Porque para ninguém amanhã questionar, ao invés de estar pegando bandido, Sim, está exatamente. conversando com a população, está batendo papo na escola. Porque quem não conhece o sistema, busca, pô, o que está fazendo o policial? Porque a emergência é sempre emergência. Sim. Ó, enquanto tem gente sendo assaltada, o policial está batendo papo com o cidadão. A nossa função precípua é policiamento ostensivo preventivo. Essa função é a essência Essa palavra da não polícia. existe no Brasil. Pois Prevenção. prevenção. E aí você gasta Brasil não tem. bilhões com repressão. E a prevenção é a única forma de você evitar que o fato corrente possa ser evitado. Ninguém quer trabalhar com consequências, você quer trabalhar com as causas para que não exista, que a gente tenha uma sociedade tranquila. Agora, como é que o policial vai exercer uma atividade dessa se não estiver protegido pela lei? Aí vem a necessidade da lei. É para dar Perfeito. respaldo para essa atividade que foge daquilo que a população conhece. Porque a nossa função é exatamente essa. É o antigo guarda de quarteirão. Ele vivia junto, todo Sim. mundo convidava para entrar em casa. Hoje, se convidar um policial para entrar em casa, alguém vai dizer, o que está acontecendo? Não, cara, está tomando um café, um amigo, um visitante. A função Por do que ele policial não é está essa. Por que tá na rua caçando correndo atrás de bandido? Correndo atrás? Exatamente. Eu vou pedir a gentileza dos senhores para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Mas o que parece simples, cara, A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 51840308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Nova unidade de lazer em Peruíbe para seus associados. Há 1 ano e meio em tratativas para aquisição do imóvel que abrigará a nova unidade de lazer Afipesp em Peruíbe. Quarta-feira, 5 de dezembro, a entidade acabou de assinar a escritura com termo de posse, efetivando a compra. O presidente, Antônio Carlos Duarte Moreira, disse estar muito feliz por ter adquirido esse hotel, que trará muita alegria aos associados e seus dependentes. O prédio conta com 40 apartamentos, sala de convenção completa e infraestrutura de lazer e um quiosque na praia.
Edna Pedroso de Moraes, segunda vice-presidente, também se posicionou dizendo: Duarte Moreira está encerrando o mandato com chave de ouro, porque esse foi um excelente negócio para a FIPESP, já que as unidades praianas são uma das mais requisitadas pelos associados. Participaram da solenidade de posse com o presidente, diretores, conselheiros e coordenadores. Essa parceria, gente que fala a FIPESP, vem desde o início do nosso programa. Nós estamos no ar há 18 anos, não é? Quando eu perguntei para o coronel quanto tempo ele estava na reserva, porque ele vinha fardado ao programa. Ele vinha fardado ao programa. Mas a gente tem que tirar o chapéu para o Duarte Moreira, porque ele está encerrando o mandato dele. Agora em dezembro ele passa, em janeiro ele passa o bastão, mas nem por isso deixou de realizar, né, de apresentar realizações aos seus associados. E quando ele conclui uma negociação dessa, porque o normal no Brasil é o seguinte: eu vou terminar agora em janeiro, para que eu vou me preocupar com isso? Mas o Duarte está mostrando que tem um desprendimento muito grande com relação a isso. Mas a gente aproveita para anunciar os vencedores do concurso que sorteou ontem 5 exemplares do livro Sabores da FIPESP, realizado através da fanpage do Gente que Fala. São Lúcia Guerreira Andréa Risso, Nilza Paes de Carvalho, Valéria Mintilho Coura, Juliana Burgues, né? Os vencedores devem entrar em contato com a produção, telefone 50525555, para retirar este prêmio, que é um livro de receitas, né, da FIPESP, os sabores da FIPESP. É o concurso que a FIPESP realiza anualmente e cada uma das unidades apresenta o seu prato e as receitas estão agora neste livro. Nós estamos recebendo hoje o capitão PM Marcelo Reco, o major PM Major Cunha, o coronel Roberto Alves dos Santos e o cabo Batista, participando desta edição de Gente que Fala. Coronel, vou pedir o auxílio do senhor. Aqui no intervalo, rapidamente, o senhor conversava, mas eu não consigo registrar esses. É importante. Eu preciso da tua ajuda para voltar a falar agora sobre o trânsito. Sim. Nós temos uma plataforma aqui muito importante de orientação, de informação ao nosso telespectador ouvinte, hoje web espectador. O Major Cunha, como especialista, é importante que traga alguns cenários que muitos motoristas ou condutores não sabem, principalmente em relação ao que é fato criminoso, o que é uma falta administrativa na condução do trânsito, principalmente na relação do álcool, né? Até que ponto você pode andar sob efeito de álcool? Ponto nenhum, mas tem diferença, né? Eu queria que ele explicasse isso aí para o telespectador entender que ele está muito próximo da infração administrativa e do crime, né? Major, como é que é isso? Foi Até que apenado... ponto eu posso Bom, ter umas dosagens? Né? Pode. Nem um docinho. Nem um ponto. Então, olha só que interessante. E lá em 2010, quando surgiu a ideia da década mundial de ações para a segurança no trânsito, nós tínhamos 5 fatores de risco no trânsito. Era considerado lá a questão do excesso de velocidade, o problema da mistura de álcool e direção, né, a questão da falta do uso de cinto de segurança e dos dispositivos de retenção. Nós tínhamos o capacete, a questão da infraestrutura rodoviária, né, vias em péssimo estado. Isso era considerado, né, os 5 fatores de risco no trânsito. Em 2015, praticamente na metade da década, foi incluído mais um, que é exatamente a questão da atenção, e aí foi incluída a questão do uso dos celulares, que hoje é, sem dúvida, é a terceira maior causa, isso segundo a Organização Mundial da Saúde, a terceira maior causa de acidentes, só perdendo, eu creio para o excesso de velocidade e para a questão da embriaguez. Bom, com relação à questão da embriaguez, o código ele vai completar agora, em janeiro de 2019, 21 anos, né, da sua vigência. E como qualquer lei, eu acho que isso é importante no processo legislativo, ele passou por uma série de alterações. E grandes alterações ocorreram exatamente na questão da fiscalização da alcoolemia, né, e que eu reputo importantíssimo, né, como sendo aí o divisor de águas. Eu acho que eu considero como 3 grandes alterações. A primeira delas, né, acabar com a tal da margem de tolerância. Então, todo mundo perguntava, mas eu posso beber quanto? Né? O quanto que eu posso beber? Então, hoje não se fala mais em margem de tolerância. Não tem ninguém ouvido. Quanto eu posso beber? O senhor não... Zero. Se beber, não dirija. Zero. Mas era comum. Tem que destacar cada vez mais. Mas porque a lei permitia. Mas esse conceito
é uma desinformação. Desinformação, sem dúvida. De que eu posso ingerir, olha, Alguma eu posso coisa. alguma coisa. Aquilo, isso é desinformação. Total. A lei impede de beber, não pode beber. Mas Mas essa é a mudança ela questão, só essa veio... mudança. Até 2012, a lei previa uma margem de tolerância que era de 1/10 de miligrama por litro de ar. Então poderia beber um pouquinho, porque a tal da lei seca era uma lei úmida. A gente falava, até um não, copo você a gente falava, essa tomar. lei não é seca, ela é úmida. Se ela permite beber um pouquinho, então ela é úmida. Né? Então isso em 2012 acabou. Não existe mais margem de tolerância. O que existe é uma margem de erro do aparelho, né? do etilômetro, né? Conhecido aí como tal do bafômetro. E é uma margem de 0,04 miligramas de álcool Quer dizer por que ele litro de ar. pode estar errado? Não, Não é aferição. errado não. É uma Aferição. aferição que é feita, assim como isso, como um radar. Né? Um radar Porque o que equipamento existe. precisa estar aferido. Isso. Normalmente você tem que renovar. Sim, Mas isso sim. é importante. não Ele é que o aferido equipamento- anualmente. Ele é aferido anualmente. Então, Ele não dá erro. Como sendo equipamento, é óbvio, ele pode ter, mas ele é aferido anualmente. Então, assim, acabou com essa margem de tolerância, que existe, na verdade, uma margem de erro. Então, essa foi a primeira grande evolução da legislação. Né? Uma outra questão também, a outra questão é que a infração pudesse ser comprovada por meio de alterações dos sinais da sua capacidade psicomotora. Então, com relação à sua atitude, à sua aparência, ou seja, os olhos vermelhos, Fala. um conjunto, a fala alterada, a dificuldade no equilíbrio, né? A própria questão das vestes arrumadas. Então, hoje a infração ela também pode ser considerada dessa forma. E outra questão é punir aquele condutor que se recusa a fazer o teste. Isso foi, sem dúvida, a grande, eu creio que aqui a grande sacada. Né? Porque é simples assim. Se você ingerir bebida alcoólica, você não vai se submeter ao teste de etilômetro. Sim. Eu ingeri bebida alcoólica. Não, eu não vou porque eu não vou produzir prova contra mim mesmo. E o Estado ele ficava de mãos atadas. Então, tudo bem, pode ir embora. Né? Então, na verdade, isso era utilizado como um escudo, né, para poder matar. Era uma desculpa para poder matar no trânsito. Então, isso acabou. Né? Então, realmente, ninguém tem o direito de se auto-incriminar, né? Você não é obrigado a depor contra si mesmo, só que, né, o seu direito de auto-incriminação, ele não supera o direito à vida. Né? Então, isso eu acho que foi a grande evolução. E com relação à questão do limiar entre crime e infração, funciona da seguinte maneira. Você foi submetido ao teste do etilômetro. Se aquela concentração acusar no aparelho entre 0,05 miligramas de álcool até 0,33, você aí está cometendo uma infração de trânsito. Né? Então você vai ser autuado, vai pagar uma multa, né? A penalidade para isso é uma multa no valor de R$ 2.934. Né? E eu concordo que isso foi uma grande evolução, que esse valor mudou em 2012. Né? Hoje você vai ter a sua habilitação recolhida no momento da fiscalização e o seu direito de dirigir vai ser suspenso por 12 meses. Também uma grande sacada à época. Então, mais rigor. Né? Essa é uma primeira situação. Bom, outra situação também que eu posso comprovar a infração. Né? A pessoa que se recusa a se submeter ao teste vai sofrer as mesmas penalidades do que aquele que foi reprovado. E aí pouco importa se ele apresenta ou não sinais de alteração da sua capacidade. Se recusou, vai ser autuado. E uma terceira questão é por meio do exame de sangue. Né? Qualquer concentração de álcool por litro de sangue também configura infração. O crime basta que, né, eu submeter ao teste de, lá em relação à concentração, 0,34 miligramas de álcool ou mais. Isso já configura, né, tanto a infração de danos como o crime, que prevê uma pena de 6 meses a 3 anos. Tá? Essa é a pena. A pessoa que também se recusa a ser submetida ao teste, mas apresenta mais de um sinal de alteração de capacidade psicomotora. Isso também foi uma grande evolução, né, porque existia ali um problema técnico, né, que não se conseguia punir as pessoas. Né, normalmente lá nos tribunais superiores ele acabava sendo absolvido. Então, isso acabou. Se ele apresentar sinais de alteração da sua capacidade psicomotora. Acabou, eu vou me socorrer do senhor, porque eu estou vendo que com o capitão e com o major não tem conversa. O coronel está sem farda. Eu sou pior que ele. O capitão se assustou aqui. Eu vou aproveitar o momento. Acho que o senhor vive essa situação com muita frequência. O senhor está sempre na rua, né? Então as pessoas vão lá, o cabo, quebra essa. Quebra essa. Não, tem que ser profissional, né? Sim. Não pode liberar uma pessoa. Por isso que eu estou me socorrendo ao senhor. Ingeriu bebida alcoólica, não pode. Pois se for eu, né, Dr. Pois se for eu, você quer olhar? Não, é uma situação interessante. O policial não vai distinguir esse. Eu posso falar mais uma lenda? Vou falar das lendas aqui. A primeira lenda, o quanto que eu posso beber. Quanto que eu posso beber? Uma taça de vinho, então. Então, assim, o mais importante para aquelas pessoas que estão assistindo... da taça. Não,
Esqueçam qualquer tabela, né, de comparação. Não existe isso. Então, o que vai interferir, na verdade, né, é, primeiro, a quantidade que você está ingerindo, qual o tipo de bebida, a sua massa muscular, se você se alimentou. Então, a gente tem uma série de fatores, o tempo que você já decorrido da ingestão da bebida alcoólica. Então, nós temos uma série de fatores que vão interferir nisso. Né? Então, esqueça qualquer tabela, né, de... Ela não serve para você. Não serve, não existe assim. Comer bombom. Posso beber quanto? Licor, não pode. Não pode bombom de licor também não pode. Eu participei recentemente num debate, o bombom de licor não acusou o etilômetro. Não acusou. Mas uma taça de vinho deu 0,31 miligramas de álcool por litro de água. Aproveito só para complementar, porque muita gente acha que o trânsito não está punindo, né? Que a lesão corporal, o homicídio culposo, e houve uma mudança, inclusive. Só para encerrar essa parte, porque é muito importante. A punição hoje é diferente, acontece. Então, só complementa essa questão da... Olha que interessante. Hoje, as pessoas, por essa mudança de encarar a legislação com mais rigor, né, hoje as pessoas tem um antagonismo, assim, uma controvérsia. Eles têm muito mais medo, os condutores, da punição administrativa do que do crime. Né? Então, assim, isso, na verdade, nós deveríamos ter mais medo do crime. Né? Não. Mas as pessoas hoje, exatamente pelo fator do valor da multa, por ela perder o direito dela de dirigir por 12 meses, se reincidir em um ano, perde a caça a habilitação, elas têm muito mais medo. Eu estou com a minha habilitação suspensa, mas estou em São Paulo e eu estou arriscando a todo instante. Isso é comum nessas blitz, vocês encontrarem pessoas com habilitação suspensa que estão aí? É comum as pessoas que... As pessoas que trabalham com veículo, etc. E hoje, a pessoa que atingiu 20 pontos na carteira, né, ela já vai iniciar com uma suspensão de 6 meses. Já inicia com 6 meses. Então, assim, acho que poucos... Realmente não, eu creio, estou imaginando aqui. Então, a tendência hoje de nós pegarmos essa reincidência vai ser mais comum. E se ela for flagrada, né, com o direito de dirigir suspenso, né, nesse caso, a habilitação dela vai ser cassada. E a cassação, o que é? Ela perde, vai começar tudo de novo. Então, aquele registro dela, o RENASH, vai sumir do sistema, né, e ela vai ter que fazer todo o processo novamente para conseguir a sua carteira na sua habilitação. Fica cassada por 2 anos. Para ser reintegrado. Exatamente. Então, é um processo um pouco mais complicado. Capitão Reco, deixa eu transferir para o senhor, porque nós estamos numa época, eu perguntei há instantes para o Major sobre o trânsito nessa época, mas essa época, a vizinhança solidária que os senhores trabalham, vai além dos moradores, vai para o comércio, que esta é uma época em que o comércio me parece bastante vulnerável. Tem orientações específicas para isso? Ou se eu tenho um restaurante no lugar, se eu tenho algum comércio por ali, eu acho que não devo participar da vizinhança solidária? Não, inclusive, nós expandimos tanto o programa da Vizinhança Solidária, que não só mais nos bairros, né? Hoje, em condomínios verticais, nós já temos lá 22 torres em condomínios que participam do programa da Vizinhança Solidária. E os comerciantes da área, aquelas avenidas, aquelas ruas que tem bastante comércio, os comerciantes já conversam entre si e já estão em contato direto com o Cabo Batista, por exemplo, que faz parte do programa que está na rua ativamente. Então, eles compartilham hoje imagem das câmeras, eles conversam entre eles quando vem algum indivíduo suspeito circulando ali pela avenida e já jogam no grupo do WhatsApp, a viatura imediatamente já desloca para lá. Então, a gente orienta, joga no grupo, conversa com o policial, mas não deixe de fazer o registro do 90, que é importante para gerar um talão de ocorrência para que a viatura vá para o local. Mas hoje os comerciantes, nessa época do final de ano, estão bem entrelaçados assim com a Polícia Militar. Ali na Zona Norte, onde o senhor atua, tem alguma área específica nessa situação que eu estou descrevendo, de comércio? Bastante. Intenso? Nós temos ali a Avenida Água Fria, Nova Cantareira, a Coronel Cezefredo Fagundes, que tem um pedaço grande de comércio, estão todos em contato com a Polícia Militar ali 24 horas. Mesmo eles estando em casa, eles observam pela câmera deles que o comércio tem algum... Voluntários da Pátria, que tem alguém ali próximo ao seu comércio, eles já imediatamente ligam na companhia, jogam no grupo e faz a ligação 90. Cezefredo Fagundes é aquele negócio imenso. É enorme. Isso, ela pertence à nossa circunscrição até o número 29.000. Até a divisa com Mariporã. Até a divisa com Mariporã, ela pertence toda a nossa área. 29.000? Isso. 30 quilômetros.
Não dá 30 quilômetros, mas Não, mas... dá uns 20 quilômetros mais ou menos. Não dá 30, dá só 25, né? Essa é a área de atuação do Mas senhor. a área comercial é embaixo, né? É, Ela Mais é concentrada, né? Mais concentrada. mas Pega bastante o centrada bairro do Tremembé ali, aquele pedaço, o trecho do bairro. naquela baixada ali. Isso. Ali tem tudo, tem cemitério, tem tudo ali Esse naquele... trecho. Tudo A área concentrado ali. comercial, isso. É exatamente esse pedaço. Só isso. Só isso. Mas estamos dando conta. Dá conta, né? Estamos dando conta e maravilha. reduzindo os Então, índices. ajuda a população, ajuda muito. É verdade. Facilita demais esse trabalho. Eu fiz uma provocação com o coronel que nós não temos prevenção. E o que vocês estão fazendo é exatamente prevenção. Exatamente. Mas é difícil da população, do cidadão, entender isso. O senhor está dizendo que está indo tal, mas eu ainda acho que deve haver muita resistência. Justamente por isso que eu falei que nós fazemos reuniões quinzenais e reuniões mensais com a comunidade e explicamos Quem para vai? eles. Porque é que nem reunião de condomínio, né? Ninguém quer ir. Então, mas essa reunião a gente avisa 20 dias de antecedência, a gente joga nos grupos. A gente procura fazer um horário que encontre o pessoal, então sempre na parte da noite, após o horário comercial, e a adesão é muito grande, onde a gente passa muito sobre a prevenção primária. É não deixar objetos de valor perto do portão, é não deixar portão O aberto. que é objeto de valor perto do portão? Porque assim, a gente pega lá furto em residência, nós temos um número muito grande. Aí eu pego lá pelas ferramentas inteligentes que a PM dispõe, a gente vê que o furto à residência é furto de bicicleta, furto de bujão de gás, vaso de planta, skate. E quando a gente olha lá o histórico do boletim, a gente percebe Tá na que frente, esses né, objetos passando estão na por cima garagem. dele. Então passa lá Visíveis. visíveis. Sim. Passa lá o cara que não tem nada para fazer o dia inteiro. Ele vê lá uma bicicleta boa. Não, ele já passa com essa finalidade. Sim, ele passa O caçando. motorista, ele fica olhando Exatamente. a comunidade que ele participa da... Está fazendo a sindicância. Solidário, Então, Tá ele fazendo. vai, e ele, você... Por isso que é importante a comunidade participando, por quê? Porque para o policial fazer a abordagem, que é o procedimento mais efetivo de você identificar um fato criminoso, antecipar o fato criminoso ou alguma pessoa com essa intenção, é a fundada suspeita. Qual a atitude suspeita? Quem mais conhece a comunidade é o morador, que vivencia. Ao policial cabe ficar proativamente, ficar procurando pessoas que estejam fora daquele contexto social. Mas que o para a cabo comunidade- colocou, tem um carro estranho Pois é. na frente da minha casa. Para o cabo que está passando, esse carro estranho pode ser de um morador, para ele que está passando. Sim. Ele pode abordar um morador que estava dentro do carro de forma irregular, Já não devia já estar dentro, mas aconteceu. para o cidadão que mora ali, aquele carro não é da região. Aquele carro realmente está em atitude suspeita. O carro, as pessoas, né? Estão em atitude suspeita. Para o policial que vai fazer a abordagem, é uma consolidação. Ele vai, inclusive, no registro da ocorrência policial de abordagem, ele vai comunicar com o Copom, de acordo com a solicitação, fomos até o local, nada averiguado ou identificado, a pessoa está sendo conduzida e tudo mais. Então, esse trabalho para consolidar a atividade policial e dar respaldo para essa missão diária, que não é fácil, de você definir quem é quem no dia a dia, é um fundamento. Então, realmente, esse tipo de atuação, se a sociedade participa, ela sente o resultado, e aí o que você falou, ele não vai participar, vai, porque a segurança hoje é a maior necessidade. Exatamente. Entre talvez seja as estruturas que nós temos, saúde, educação, a segurança hoje, a sensação de segurança é a que mais se questiona, porque a partir dela que você consegue desenvolver outras atividades, estudar com tranquilidade, ir até o recurso de saúde que você precise. Nós precisamos sentir a sensação de segurança. E é isso que está se resgatando com essa aproximação da comunidade para o órgão público que sempre existiu. Ele está lá, o policial está lá, só que ele tinha uma distância. Sim. De quem a população não queria chegar. Agora chega pelo PROERD, pelos CONSEGs, por esses padrões de relação que vão sendo criados da polícia comunitária, que é uma vertente da polícia comunitária, a proximidade da população. Então eu concito a todos aqueles que ainda não participam, que procurem o capitão, que procurem o batista, ou qualquer policial militar, porque a função é a mesma, a finalidade é a mesma e o encaminhamento vai ser o mesmo. Capitão Reco, estamos chegando no finalzinho, relembra como eu faço para me aproximar e instituir a vizinhança solidária. Antes eu queria fazer só um Por comentário favor. rápido. A vizinhança solidária vai um pouco mais além só desse contato da polícia com a Sim. comunidade. A patrulha da vizinhança solidária, ela, durante lá o seu percurso, se ela visualizar à noite uma rua que está sem iluminação, uma rua que tem terrenos Maravilha. baldios com matos acrescidos, que propicia a atitude do criminoso, eles fazem lá um relatório de infração administrativa e nós temos um trabalho forte hoje com a subprefeitura da área. Então, quanto à iluminação, mato acrescido,
chamo raia, que é o relatório. Buraco na pista. Buraco na pista, tudo que... Buraco na pista também, enche também, páginas e também, páginas. é verdade. Nossa. A eliminação também. Mas É a segurança primária, né? O Major já Exatamente, se então- assustou aqui. Se ele for Não, passar o no dia... trânsito não tem buraco, buraco é só no policiamento. Então, além desse contato, tudo aquilo que propicia a ação do criminoso, nós estamos de olho e em trabalho com a regional da área, a subprefeitura, isso tudo é verificado e consertado e a redução da criminalidade cada vez mais caindo. O Cabo senhor falou Batista, como... eu posso abordá-lo na rua e falar, ó, quero colocar a vizinhança, desculpa interrompê-lo, mas o senhor está na rua todos os dias, né? Acontece isso. É. As pessoas vêm É perguntar comum, sobre a a vizinhança pergunta é se é solidária. comum isso, hoje Não, em dia. acontece. Ela Né? ou vai na nossa companhia, ou liga para a companhia e pede a nossa visita. A gente explica sobre o programa, vê se realmente tem interesse, se é só uma pessoa, é a rua toda. Depois a gente passa para o capitão, faz a reunião, aquele todo o procedimento que foi explicado. Provavelmente essa rua entra no programa também. Eu interrompi, desculpa. Eu queria aproveitar a oportunidade para concitar todas as pessoas da população que têm o interesse do Programa da Vizinhança Solidária, não só na Zona Norte, na capital, mas como no estado inteiro, que hoje isso virou uma política de comando, inclusive. Procurem a reunião do CONSEG, consultem lá na internet qual é o dia da reunião do CONSEG da sua região, procurem o capitão responsável pelo policiamento da sua área e vá atrás da Vizinhança Solidária. Esse é um programa de polícia comunitária que está dando muito certo na redução do índice e na congregação das pessoas. Major Cunha, a partir de quando efetivamente São Paulo começa com um trabalho, com um empenho maior dos senhores no trânsito aí por causa do Natal, por causa do Ano Novo? Não, na verdade, isso já vem acontecendo. E agora, no início de dezembro... Agora é as férias, né? Isso. Diminui. Então, acontece aquela migração. As pessoas, na verdade, elas deixam a cidade, né, e para se deslocar até o interior. Então, a gente tem, na verdade, um direcionamento mais para as rodovias, né, nesse período. Em contrapartida, né, aquilo que eu falei no começo, alguns locais, principalmente áreas centrais, né, zonas comerciais, passam a ter um volume maior de concentração de pessoas, concentração de pessoas e de veículos. Né? Então, o batalhão, que é o primeiro batalhão de trânsito que faz essa região, né, o policiamento excessivo de trânsito nessa região central, inclusive já está com a implantação do reforço do policiamento excessivo de trânsito, exatamente nessas regiões. Quantos policiais entram nessa escala de final de ano? O senhor teria uma ideia? Não. Hoje o CPTRAN ele tem aproximadamente 1.400 policiais. Me assusta, estou sujeito a 1.400. Não, 1.400 policiais, mas por batalhão, eu não Mas tenho tem aqui o tudo, número. né? Mas é uma ação integrada, né? Tanto o Comando de Policiamento de Trânsito, ele direciona policiamento, o Comando de Policiamento de Área 1, Metropolitano 1, que é responsável, ela também direciona. Então, quer dizer, é uma atividade integrada que tem por objetivo exatamente a questão da preservação. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo aos senhores, porque aí nós temos a oportunidade de mostrar a aproximação da Polícia Militar com a população. Agradecendo ao capitão Marcelo Recco, ao Major Cunha, ao Coronel Roberto Santos e ao Cabo Alexandre Batista, que participaram desta edição. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.